Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula aqui da disciplina de Gestão de Pessoas 1, quinto semestre de Administração. E o tema que nós vamos falar na aula de hoje, teorias e técnicas motivacionais, voltadas aí especialmente para gestores de pessoas, ok? Esse é um assunto, pessoal, que vocês já viram. Você já tem uma ideia sobre essa temática, então acredito que a aula de hoje vai ser uma aula muito tranquila, acredito que vocês não vão ter dificuldades em relação a esse tema, porque é um tema que já foi estudado, vocês já viram isso em outras disciplinas, como comportamento organizacional, por exemplo, tá bom? Então, eu não vou ler todos os slides, tá? Acredito que isso não se faça necessário mais, mas acho que seria bacana que vocês... Desculpa, pessoal, minha garganta tá péssima de tanto gravar aula. Mas eu acho que seria legal se vocês pudessem ir acompanhando aí com os slides, né? Os slides já estão postados lá no Moodle, é só vocês pegarem, e também com o caderno para vocês poderem anotar algumas coisas, alguns pontos que consideram importantes. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos começar pensando um pouquinho na questão motivacional, né? Quando a gente fala sobre motivação, várias coisas aí emergem na nossa cabeça. Então, como que a gente pode fazer para que pessoas se sintam motivadas? O que a gente pode fazer para que as pessoas tenham vontade de produzir mais? Isso é o que toda empresa quer, né? Que os funcionários possam produzir mais e melhor. Mas como que vocês, enquanto gestores de pessoas, podem contribuir para que alguém sinta vontade de produzir mais? Como fazer para que os funcionários se envolvam com os objetivos organizacionais, né? E vem aquela famosa pergunta que é: o que motiva uma pessoa a trabalhar? O primeiro ponto para a gente pensar sobre isso é: ninguém motiva ninguém. A motivação, pessoal, ela é algo intrínseco, ela é algo que está dentro de nós, né? Então, isso quer dizer que não é possível que uma pessoa consiga gerar, né, consiga ir lá na outra pessoa, falar alguma coisa e plim, aquela pessoa vai se motivar. A motivação, ela nasce em nós. Mas, o que as empresas e os gestores de pessoas, os grandes líderes, podem fazer é proporcionar condições, recursos para que a pessoa se sinta motivada. Vejam, então eu estou proporcionando, eu estou gerando recursos, eu estou gerando condições para que essa motivação nasça naquela pessoa, tá? Eu não estou motivando a pessoa, eu estou gerando condições para que ela mesma se motive. Então, acho que é importante a gente frisar isso. A motivação é algo interno, é algo da pessoa. Existem, pessoal, diversas teorias que vão falar sobre motivação. Se vocês fizerem uma busca rapidinha pela internet, vocês vão encontrar um monte, né? Existem muitas escolas que vão trabalhar em cima, né, do tema motivação. Desde as abordagens clássicas, e aí a gente vai entender as abordagens clássicas da administração, Taylor, Fayol, como que essa questão era pensada a partir dessas abordagens clássicas, passando pelas teorias das necessidades de Maslow, ou também chamada pirâmide de Maslow, a teoria dos 2 fatores, né, que também tem sido bastante usada e pensada. Nós temos diversas abordagens que vai falar aí sobre a questão motivacional. Para a nossa aula, em especial, eu escolhi falar sobre 2, porque são as 2 teorias que mais aparecem nos concursos públicos, são as teorias que mais aparecem nas provas de ENAD, e são as teorias também que costumam aparecer dentro das empresas, né? Quando vocês forem trabalhar efetivamente como gestores de pessoas, é importante que vocês tenham aí o conhecimento, pelo menos, da teoria de Maslow e da teoria dos 2 fatores de Frederick Heisenberg, ok? Então, vamos falar assim, de uma maneira bem rapidinho, eu vou apontar aqui para vocês, sobre essa abordagem clássica, tá? Vocês devem se lembrar
das aulas sobre teorias da administração. Com certeza vocês já aprenderam isso nessa aula, mas sempre vale a pena relembrar. Então, se a gente for seguir aqui, estou no slide 4, tá, pessoal? Ele vai dizer o seguinte: princípios da administração científica que foram propostas por Taylor. Taylor percebeu que o trabalhador médio produzia muito menos do que seria potencialmente capaz. Veja que ele já observava nessa época que o trabalhador produzia menos do que ele era capaz. E a pergunta era, o raciocínio dele era claro: se o trabalhador mais predisposto a maior produtividade verifica que no final acabará ganhando exatamente a mesma coisa que o seu colega, menos interessado e menos produtivo, este acabará se acomodando, perdendo o interesse e não produzindo segundo a sua capacidade. Portanto, a solução era criar condições de pagar mais aquele que produzisse mais. Então, a gente aí só recordando, né, a abordagem clássica de Taylor, só lembrando também, lembra que Taylor fez todo aquele estudo em relação ao tempo de trabalho. Lembram disso? Então, ele começou a perceber que se quem produzisse mais ganhava a mesma coisa de quem produzisse menos, o que poderia acontecer? Aquele que produzisse mais iria se desmotivar, né? Ele não iria ter o mesmo interesse em produzir mais, já que ele observava que se ele produzisse mais ou menos, ele ganharia a mesma coisa. Então, as abordagens clássicas já aparecia isso. Ainda dentro das abordagens clássicas, a crítica que pode ser feita não é de que o salário não seja um elemento motivador, mas sim que ele não é o único fator motivacional. Os exemplos são abundantes. Quantos empresários ficam surpresos ao constatarem que, apesar de pagarem salários compatíveis com o mercado ou até substancialmente superiores, devem resolver problemas tais como baixa produtividade e alto índice de rotatividade, problema seríssimo para as empresas. Quando isso acontece, a teoria clássica simplesmente deixa de ter utilidade prática, de auxiliar em busca de novos comportamentos compatíveis com os alcances dos objetivos da organização. Muito bem, então isso era o que falava as abordagens clássicas, só aqui recordando que desde essa época já havia esse olhar, essa preocupação em relação a formas de fazer com que o colaborador produzisse mais, com que ele gerasse mais. Agora, pessoal, vamos falar sobre um ponto muito importante, sobre uma teoria muito importante. Como eu disse, vocês já viram isso antes, mas é uma teoria que sempre vale a pena ser lembrada, que é a teoria das necessidades humanas, ou também chamada de teoria de Maslow, ou pirâmide de Maslow. Vamos ver. Estou aqui no slide 6, tá? Segundo Maslow, o homem é motivado por necessidades organizadas numa hierarquia. As necessidades... Não, desculpa. Aí vai dizer assim: isso significa que uma necessidade de ordem superior surge somente quando a de ordem inferior foi relativamente satisfeita. A necessidade da teoria de Maslow foram estruturadas em 5 categorias e ficaram mundialmente conhecidas como a pirâmide de Maslow. Então vamos entender. Olha só, primeira coisa, primeiro passo. Maslow dizia que todos nós, seres humanos, inclusive os funcionários, né, porque também são humanos, seres humanos, eles têm níveis de necessidades que obedecem o nível hierárquico. Então lembrem, nível hierárquico de necessidades tem a ver com a teoria de Maslow, ok? E que essas necessidades, elas vão sendo satisfeitas ou vão sendo resolvidas conforme a necessidade inferior vai sendo atendida. Então, o que isso quer dizer? Que para que eu possa satisfazer a minha necessidade, que está no topo da pirâmide, se vocês olharem aqui no slide 7, vai aparecer a famosa, né, pirâmide de Maslow. Maslow colocou as necessidades humanas categorizadas numa pirâmide. E ele vai dizer, para que a necessidade que aparece no topo da minha pirâmide seja atendida, todas as outras necessidades que vêm abaixo precisam ser satisfeitas antes, porque elas necessariamente obedecem
esse nível hierárquico de satisfação, ok? Então, deem uma olhadinha aí na pirâmide de Maslow que vocês vão encontrar no slide 7. Maslow, então, divide as necessidades humanas em necessidades fisiológicas. O que são necessidades fisiológicas? São as necessidades de fome, de sede, de excreção, de sono, respiração, tudo aquilo que tem a ver com as nossas necessidades para que a gente permaneça vivo, nossas necessidades biológicas, fisiológicas, para que a gente permaneça vivo. Então, essas são as necessidades que estariam na base da pirâmide. Satisfeitas essas necessidades, tem a necessidade que vem logo acima, que seriam as necessidades de segurança, defesa, proteção, né? Então, tudo aquilo que está relacionado a questões de segurança viriam acima das necessidades fisiológicas. E acima das necessidades de segurança, satisfeitas essas necessidades, quais são as próximas? São as necessidades sociais, relacionamento, necessidade de amor, né? A necessidade de se ter amizades. Então, é aquela necessidade que nós dizemos que é da ordem do social. Logo acima, satisfeitas essas necessidades sociais, vem as necessidades de estima, né? Reconhecimento, autoestima, status, valorização, tudo bem? Satisfeitas nossas necessidades de estima, chegamos no topo da pirâmide, que seria a necessidade de autorrealização. O que seria a necessidade de autorrealização? Seria o máximo do desenvolvimento pessoal, seria a necessidade de conquistas, seria a necessidade de satisfazer aquilo que é do íntimo, né? Aquilo que tem a ver com o eu. Muito bem. Entendendo, então, essas necessidades propostas por Maslow e organizadas a partir de uma pirâmide, vamos tentar pensar em como isso se aplica no ambiente organizacional, né? Então, como que a gente pode pensar nessa questão das necessidades dentro de uma empresa, por exemplo? Vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que você trabalha dentro de uma empresa, mas por alguma razão você não lhe é oferecido equipamentos de segurança. Vamos imaginar que você trabalhe numa empresa farmacêutica, que você mexe com muito produto químico, que você mexe com agentes, com produtos que poderiam causar algum dano para a sua saúde. É fundamental que dentro dessa empresa seja oferecido para você, antes de oferecer um bom cargo ou de valorizar o seu trabalho, você precisa receber aquilo que está mais abaixo, porque você tem a necessidade de segurança. Então você tem que ter os equipamentos suficientes para se sentir seguro, todas as vestimentas, todos os recursos que fazem com que você se sinta seguro dentro do seu ambiente de trabalho, para depois a empresa pensar em trabalhar com a questão do reconhecimento ou da valorização. Segundo Maslow, não adianta eu trabalhar com reconhecimento se antes disso eu não forneço segurança, por exemplo, para os meus funcionários. Tudo bem? Então, só para vocês se contextualizarem, um exemplo, né, de como a gente se aplica aí essa questão da pirâmide de Maslow dentro da empresa. Nós sabemos, por exemplo, que os seres humanos eles são seres relacionais. O ser humano ele é um ser que precisa necessariamente se relacionar com outros seres humanos. Então, antes de novo da gente pensar numa questão de desenvolvimento pessoal, eu preciso pensar como que a minha empresa lida com as necessidades dos meus funcionários no que se refere às necessidades sociais, amizades, relacionamentos, conversas informais, porque nós sabemos que tudo isso faz parte, né, do que acontece nos grupos dentro da empresa e é importante que isso aconteça. A questão é que a gente, enquanto gestor de pessoa, precisa saber gerenciar e administrar bem isso. Belezinha? Tudo bem? Muito bem.
Nos próximos slides, pessoal, eu acabo colocando para vocês, explicando para vocês cada uma dessas necessidades da pirâmide de Maslow que eu expliquei agora para vocês aqui no vídeo, tá? Então eu vou falar, eu deixei escrito que é para vocês poderem ler e não esquecerem na hora de estudar para fazer a prova, tá? Então eu coloquei aqui as necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidade social, de estima e as necessidades de autorrealização. Então, até o slide 14 tem aí explicando detalhadamente o que seria cada uma dessas necessidades. Não, eu não preciso ler para vocês, vocês podem ler. Se tiver alguma dúvida, vocês tirem comigo, tá? Aí, qual que então é a conclusão que a gente vai chegando em relação aqui à teoria de Maslow, né? Supondo válida a teoria de Maslow, existem alguns pontos que nos são úteis e sobre os quais devemos refletir. O salário é um meio básico pelo qual as organizações propiciam aos indivíduos a satisfação de suas necessidades básicas, ou seja, as fisiológicas e de segurança. Então, nós sabemos que salário, ele vai de fato atender às necessidades fisiológicas, a pessoa ela vai poder comer, né? Ela vai poder vestir, e as necessidades de segurança. Então, com o salário, provavelmente ela vai poder ou alugar um imóvel, enfim, ela vai poder, de alguma maneira, garantir a sua necessidade de segurança. Quando essas estão satisfeitas, elas deixam de ser elementos motivadores e outras tomam o seu lugar. Que outras? As que estão no nível hierárquico acima. Para novas necessidades, como status, por exemplo, o efeito motivador do salário, ele é significativamente menor, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de status, mais motivador do que o salário vai ser, por exemplo, a colocação que aquela pessoa tem na empresa, a função que ela exerce dentro da empresa, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, de uma necessidade de reconhecimento, então a gente vai ter que trabalhar, se a gente estiver fazendo campanhas motivacionais, e o foco, então, seriam grandes líderes ou pessoas num cargo muito mais alto, muito mais do que uma campanha motivacional vinculada à questão financeira, vinculada a salários, porque essas pessoas já possuem um salário muito alto, ou alto, né? Muito alto a gente supõe, mas alto pelo menos. A gente precisa pensar numa campanha motivacional que vai gerar maior status, maior visibilidade, ou numa campanha em que essa pessoa, de alguma forma, ela seja reconhecida e valorizada, ok? O que mais? Não é válido o raciocínio simplista que diz que a motivação, então, é igual ao salário, então isso fica claro. Talvez seja a hora de perceber que, para o complexo problema da motivação, a receita única salário definitivamente não se aplica a todos os níveis, nem com a mesma força. Como eu falei, para pessoas com salário mais alto, o fator motivacional salário não vai funcionar bem. Para essas pessoas, outras questões vão funcionar melhor. O que não se aplica para pessoas que às vezes têm um salário mais baixo. E aí, quando a gente faz uma campanha motivacional pensando nessas pessoas, a gente pode, então, pensar em premiações em dinheiro, por exemplo, que com certeza vai gerar uma motivação maior, porque muitas vezes o salário que essas pessoas ganham nem sempre é o suficiente para atender as necessidades que estão aí nas bases da pirâmide, ok? Muito bem, então aqui também eu falo um pouquinho de Maslow, tá? Depois vocês podem ler, falam aí um pouco sobre a vida dele, como que ele foi fazendo as pesquisas, e aí eu acho que vale a pena vocês, a títulos de curiosidade, saber um pouquinho sobre o autor, né, que é um autor importante das teorias motivacionais. Quero passar agora, pessoal, para uma segunda teoria, que também é uma teoria bastante usada, cai bastante nas provas, concursos e ENAD, que é a teoria dos dois fatores, que foi proporcionada por Frederick Heisenberg. O que é? Olha só, estou aqui no slide 19, ok? Essa teoria foi formulada e desenvolvida por Frederick Heisenberg a partir do estudo de entrevistas realizadas com 200 engenheiros e contadores da indústria de Pittsburgh. Tais entrevistas procuraram identificar quais as consequências de determinados tipos de acontecimento na vida profissional dos entrevistados,
visando a determinar os fatores que os levaram a se sentirem excepcionalmente felizes e aqueles que os fizeram sentirem-se infelizes na situação de trabalho. Pesquisaram, então, 200 funcionários e eles queriam saber o que faz com que essas pessoas se sintam felizes ou infelizes na situação de trabalho. O que eles verificaram? Está aí no slide 20. Verificou que os fatores que causavam satisfação estão relacionados à própria tarefa, relações do homem com o que ele faz, reconhecimento pela realização da tarefa, a natureza dessa tarefa que a pessoa precisa fazer, a responsabilidade, a promoção profissional e a capacidade de melhor executá-la. Por outro lado, constatou que os fatores causadores de insatisfação são fatores ambientais, isto é, são externos ao trabalho que a pessoa faz, tais como tipo de supervisão recebida no serviço, natureza das relações interpessoais, condições do ambiente onde o trabalho é executado e, finalmente, o próprio salário percebido pelo indivíduo para executar o teu serviço. O que, então, a teoria dos dois fatores conseguiu verificar? Que os fatores que geram satisfação são aqueles relacionados ao próprio trabalho e que os fatores que geram insatisfação, desmotivação, são aqueles externos ao trabalho. Então vejam que a questão trabalho em si, a gente precisa fazer toda uma análise um pouco melhor para compreender que quando eu consigo atuar, eu enquanto gestor de pessoas, consigo atuar no trabalho, na tarefa em si, ou seja, quando eu consigo tornar a tarefa que o meu funcionário realiza mais adequada para aquilo que ele tem aptidão, quando eu consigo dar para aquele funcionário que merece a devida promoção, quando eu posso atribuir responsabilidades para os funcionários, isso gera maior motivação, isso gera maior satisfação. E o que não gera? Quando eu não dou ou quando o funcionário não recebe uma supervisão adequada, quando ele fica solto no ambiente de trabalho e não sabe o que fazer, quando ele busca auxílio e não recebe, quando o ambiente em que essa pessoa trabalha é um ambiente insalubre ou um ambiente que não gera o conforto suficiente para que ele possa realizar adequadamente o trabalho, né? Ou quando o funcionário percebe que a realização do trabalho dele não gera diferença nenhuma para a empresa, né? Ou quando ele vê que aquele trabalho que ele faz está aquém, por exemplo, da sua formação acadêmica, ou quando ele acha que o salário que ele está ganhando é muito diferente em relação ao que o mercado paga. Então, tudo isso vai gerando desmotivação. Tudo bem, meus queridos? Então, é isso que vai falar a teoria dos dois fatores. E é isso o que eu queria apresentar para vocês em relação às abordagens motivacionais. Como sempre digo para vocês, se tiverem dúvidas, por favor, me escrevam para que a gente possa saná-las, ok? Só um recado final para vocês, pessoal, um recado importante. Acredito que vocês já estão sendo informados tanto pelos representantes de sala como pelos coordenadores do curso de vocês, né? Que a partir da semana que vem, a partir do dia 13, todas as aulas de vocês, inclusive as minhas, serão aulas online e ao vivo, tá? No dia e horário da aula de vocês, tudo bem? Então, essas aulas serão gravadas para quem não puder assistir no horário ao vivo, depois vocês podem ver. Portanto, eu não vou mais gravar essas aulas como eu estou gravando hoje. Hoje vai ser minha última aula, então essa é a aula 10, é a última aula. A partir da semana que vem, a gente faz então as aulas ao vivo. Para isso, eu preciso que vocês leiam os slides que eu vou estar sempre postando para vocês com uma certa antecedência, para que vocês possam ler, estudar o slide e tirar as dúvidas comigo. Tá bom? Pessoal, beijo para vocês, até a semana que vem.